livros na estante, diário de leitura número 20, revisão do livro de Enoque, que agora ele foi lido por mim e talvez por quem acompanhou pela primeira vez também. Vamos começar direto com um resumo da segunda metade do livro. Mais ou menos no meio ali das leituras, pedi para a inteligência artificial fazer um resumo até o capítulo 50. Aí agora eu pedi para a inteligência artificial fazer um resumo da segunda parte, que é o que eu vou ler agora pra gente. Parêntese pessoal. Preciso fazer uns exercícios de voz para ir com um pouco mais de firmeza. Não na voz, é como se passasse, interessante do ponto de vista meu, passasse um pouco de insegurança, alguma falha. Mas enfim, uma avaliação aí, olhando e observando esse projeto no que ele já foi. Enfim, resumo. A partir do capítulo 51, as visões de Enoque passam a enfatizar os acontecimentos que cercam o julgamento final. Os justos são descritos como ressuscitados e renovados, vivendo em paz e recebendo uma nova condição diante de Deus, enquanto a injustiça chega ao fim. A terra também passa por uma transformação, tornando-se um lugar de abundância e restauração. Ao longo dos capítulos seguintes, Enoque continua contemplando o destino dos reis, governantes e poderosos que viveram confiando apenas em sua própria autoridade. Eles reconhecem que rejeitaram a justiça e percebem, tarde demais, que nenhuma riqueza ou posição poderá livrá-los do julgamento. Em contraste, os justos permanecem protegidos pelo Senhor dos Espíritos. As visões também mostram lugares preparados para o castigo dos anjos que abandonaram sua missão e ensinaram conhecimentos proibidos à humanidade. Enoque observa vales de fogo, montanhas e fontes ligadas ao julgamento, enquanto os anjos explicam que cada consequência corresponde às escolhas feitas durante a existência. Em determinado momento, Noé aparece na narrativa. Ele percebe que a terra caminha para uma grande destruição e procura seu avô Enoque para compreender o que está acontecendo. Enoque explica que o julgamento foi decretado por causa da violência, das injustiças e da corrupção espalhadas entre os homens após a influência dos vigilantes. O dilúvio é apresentado como consequência desse estado de degradação da humanidade. Em seguida, o livro retorna aos temas relacionados aos anjos caídos. São revelados diversos nomes dos vigilantes e descritas as funções e os conhecimentos que cada um transmitiu aos seres humanos. A responsabilidade deles pela corrupção do mundo é reafirmada, e fica claro que seu julgamento é definitivo. Depois dessa parte, inicia-se uma longa sessão dedicada aos movimentos do Sol, da Lua, das estrelas e do calendário celeste, das luminárias. O anjo Uriel explica detalhadamente como os astros percorrem seus caminhos, quais são seus ciclos, as divisões do ano, as estações e as leis que mantêm a ordem do universo. Todo esse funcionamento é apresentado como parte de uma criação perfeitamente organizada, onde cada elemento cumpre exatamente a função que lhe foi designada. Enoque aprende que essa harmonia da natureza contrasta com a liberdade humana de agir de forma justa ou injusta. Enquanto toda a criação permanece obediente às leis divinas, o ser humano frequentemente escolhe desviar-se delas. Mais à frente, Enoque contempla novamente sonhos simbólicos que resumem a história da humanidade desde Adão. Nesses sonhos, pessoas e povos aparecem, representados por animais diferentes. A narrativa percorre acontecimentos como o surgimento dos patriarcas, o dilúvio, Moisés, o povo de Israel, seus conflitos, seus reis, os períodos de fidelidade e infidelidade, até chegar aos acontecimentos futuros relacionados ao julgamento e ao estabelecimento definitivo da justiça. Nos capítulos finais, Enoque reúne seus filhos para transmitir seus últimos ensinamentos. Ele os exorta a permanecerem firmes na justiça e a evitarem a violência, a mentira e a corrupção, e a manterem esperança mesmo quando a maldade parecer dominar o mundo. Afirma que cada época possui um propósito determinado e que a história caminha para o cumprimento do plano de Deus.
Em seguida, apresenta a chamada Visão das Semanas, uma divisão simbólica da história em diferentes períodos. Cada semana representa uma etapa do desenvolvimento da humanidade, desde os primeiros tempos até o julgamento final. A renovação da criação e o estabelecimento de uma era de justiça permanente, onde o pecado deixa de existir. O livro encerra-se com Enoque entregando seus escritos e ensinamentos a Matusalém, para que sejam preservados pelas gerações futuras. Sua missão como escriba termina após registrar as visões, os mistérios da criação, os acontecimentos do passado e as revelações sobre o futuro. A mensagem final reforça que toda a história humana está sob o conhecimento do Senhor dos Espíritos e que, ao final, a justiça prevalecerá sobre toda forma de violência, corrupção e maldade. O que não deixa de ser uma certa verdade. Mas existem duas justiças. A justiça dos homens, que são, hoje, são as leis que a gente segue. Essas leis que foram inspiradas nas leis criadas desde que o homem começou a criar comunidades, sociedade, civilizações como as egípcias. A civilização anteriores ainda que dizem que existe na Terra, Lemúria, a outra fugiu o nome agora. Enfim, Moisés, que libertou os escravos e os conduziu, criou ali uma comunidade, uma sociedade que recebeu os 10 mandamentos e depois eles criaram as leis para que aquela comunidade pudesse se organizar da melhor forma possível, ilimitada ao conhecimento humano daquela época. Eram ditas que eram leis de Deus, mas na verdade eram leis dos homens. Então essas leis dos homens vêm evoluindo desde sempre, e não vou me restringir a Moisés. Temos, o Oriente com suas civilizações também, chinesa, indiana, que tem milhares de anos. O Buda mesmo tem 5.000 anos, que conta que foi a vinda dele à Terra, a encarnação dele e seus ensinamentos. Tem Maomé, tem o Tao, enfim. Todos os povos têm as suas histórias. E essas histórias tentam entender as perguntas mais básicas. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Digamos assim. Como podemos viver melhor em comunidade? Como podemos respeitar ao próximo? Quando levamos isso em consideração? Como é melhor viver em sociedade para que eu consiga reproduzir, para que eu consiga sobreviver, que eu consiga me alimentar, consiga cuidar da família que tenho, dos amigos? Quando o conceito começa a sair muito do instinto e começar a ir mais para empatia, compaixão, os sentimentos que surgem entre as pessoas e os vários tipos de relacionamentos, enfim. Como o homem evoluem as leis, evoluem as pessoas, evoluem as sociedades, as comunidades, a tecnologia hoje em dia. Como as coisas funcionavam, como elas funcionam hoje, como elas funcionarão amanhã. E tudo a gente observa que começa a passar pelo filtro individual. Será que estamos criando comunidades moralmente justas? Universalmente justas? Será que a justiça está sendo prevalecedora na comunidade, na sociedade de hoje? Será que todos têm os mesmos direitos e deveres? Será que todos são vistos como iguais perante o todo? Enfim, reflexões. Então, para eu encerrar essa leitura, e eu comentei já no
episódio passado, pedi para a Iá me trazer 3 perguntas para eu fazer uma revisão, né? Refletir sobre o livro. A primeira que ele propôs: depois de ler o livro de Enoque inteiro, qual foi a ideia ou mensagem que mais ficou comigo? Se eu fizesse essa pergunta para a inteligência artificial, ela responderia também comigo. Enfim, eu achei um livro muito repetitivo na sua linguagem. Algumas falas, como ele foi escrito, ele é bem repetitivo. E descrições enormes sobre como funciona praticamente tudo. Muito simbólico também. É meio que precisa pegar um livro do Jung e observar ali os arquétipos ou os símbolos que eram usados na época em que ele foi supostamente escrito, tentar entender ali o que os animais podem representar, o que essa visão de um Deus que coordena tudo, até os astros, e esse Deus, ele está sentado como se fosse num trono, né, e mandará o seu filho à terra para o final, para julgar, né, as pessoas no final dos tempos. Então, nem falando muito sobre a ideia ou a mensagem que mais ficou comigo, mas como foi um certo desafio ler esse livro nesse sentido. Ele não é tão fluido assim, na minha opinião. A mensagem que fica é que o Deus que eu acredito é bem diferente desse que ele conta. E por mais que às vezes eu refleti e muitas coisas podem parecer, mas eu acredito numa fonte criadora, uma energia, digamos. E não nessa representação humana de Deus. Que se a gente for perguntar como seria Deus parecido com humano, a gente vai olhar e pode parecer o Papai Noel, mas sem a roupa vermelha. Interessante ponto de vista esse. Uma segunda pergunta. O que mais me surpreendeu durante essa leitura? Eu acho que foi isso. Muito simbolismo, muita repetição de palavras. Não é uma leitura muito fluida. Ela não leva ao raciocínio, assim, mais fácil. Você precisa ler, precisa parar, precisa até às vezes pedir ajuda aos universitários inteligentes, artificialmente, para entender algumas coisas. Como eu fui lendo e não fui tentando entender a história, logicamente, digamos, eu fui lendo e fui observando o que vinha à minha tela mental, o que era interessante compartilhar sobre algo que eu estava lendo. É algo que eu gosto de fazer muito quando eu leio qualquer outro livro e tenho os meus insights. Então, por isso que até pedi para amiga universitária artificial para fazer os resumos, para a gente entender a lógica desse livro de Enoque. E complementando essa pergunta, se teve alguma parte que mudou a forma como eu enxergava esse livro. Eu acho que teve uma parte que eu estava analisando muito assim, não, mas Deus como um rei, Deus como parece um rei, Deus um arquétipo de uma pessoa com poder que tem que cuidar do seu reino, dominar aquelas pessoas, administrar aquelas pessoas. E teve um momento, acho que logo no começo, não sei em qual episódio, em que eu mudo meu ponto de vista sobre isso. E que para as leis humanas a gente precisa de uma representação de hierarquia. E que a hierarquia ela é necessária para que a gente possa funcionar de forma mais organizada
como seres humanos, tirando ali leis universais. Mas quando eu falo de leis humanas, né, dai a César o que é de César. Eu preciso desse respeito às leis, respeito às hierarquias, né, respeito àqueles que vieram antes da gente, nosso pai, nossa mãe, nossos avós, nossos familiares, as pessoas mais velhas à nossa volta. Eu tive uma virada de chave nessa análise. Depois eu acabei voltando muito e falei bastante de que, no que eu acredito, né, que é muito mais a fonte criadora, que somos versões individualizadas de Deus, que temos uma chama, uma essência divina em todos nós. Todos os seres, na verdade, não são seres humanos. Tudo que compõe a Terra, digamos, tem uma consciência divina ou crística. Os seres humanos teriam essa consciência crística, já que Jesus, ele é considerado em algumas filosofias ou algumas teorias também místicas. Eu falo nesse sentido porque não foi comprovado cientificamente, mas é muito falado. Por exemplo, fraternidade branca, por exemplo. Quando eu falo as naves que estão no astral, ou quando eu falo de nosso lar, quando eu falo de... Enfim, Jesus é como se fosse o comandante da Terra. Então, nesse sentido, a gente pode vê-lo até como um ser que, filho, no caso de Deus, né, fonte criadora, administra todos nós. Mas ele não é esse carrasco, ele não é esse que quer ver a pessoa sofrer. Na minha concepção de Jesus, ele vai estar do seu lado, por pior que você seja, vai te dar espaço para ser quem você é. Ele ama como ele ama a si mesmo. Para mim, ele seria a personificação do Buda também. Eles vivem na presença. Eles simplesmente vivem, eles é como se nem pensassem. E ao mesmo tempo, eles não pensam, mas eles entendem o que é a vida, puramente. O que é viver na presença, sem a gente precisar que está vivendo, sem a gente precisar pensar que vive na presença. Eu ouvi falar que quando a gente medita e entra naquele estado real de meditação, que é não pensar, é não julgar, é simplesmente estar ali observando. Se você para e pensa, nossa, eu estou no estado meditativo, você já não está mais. Enfim, são muitas informações. Uma última pergunta. O que eu levo dessa experiência para as próximas leituras e para a minha própria vida? Para a minha vida é muito mais, neste momento, eu quero acreditar mais em um Deus como uma fonte criadora, que existem leis universais que todos os seres respeitam, como ação e reação. E respeito às leis humanas, e se eu puder modificá-las, então que eu seja esse ser que irá servir e vai mudar as leis junto com outras pessoas. Mas se o meu servir for simplesmente fazer este tipo de material, que é ler livros e trazer insights, trazer as minhas provocações, os meus pensamentos, o que vem à minha tela mental. Se o meu servir for esse, é isso. Ou se é atender como terapeuta, tirar o tarô. Ou é estar presente para pessoas próximas a mim. Qual é o meu servir no mundo? Eu tenho me questionado sobre isso. Quem sou eu servindo ao mundo? E o que eu levo dessa experiência para as próximas leituras, eu que até comentei, acho que na passada, ou nessa. Exercícios de voz, para ver se eu melhoro. É como se eu lesse e parecia que falhava às vezes. Muitas vezes eu segui lendo, não parei, mas é como se fosse uma maneira de
ter a garganta menos seca um pouco para poder ler melhor, pelo menos a minha impressão disso. Fazer livros também. Eu vou começar com livros até mais espirituais, que fala bem disso. Fim dos tempos, julgamento de outra religião que nunca eu ia parar para ler se não fosse essa experiência, e a indicação de uma amiga, eu acho que é muito interessante. Estar aberto também às leituras, às indicações. Se você tiver indicação, comenta. Qual seria interessante ler, trazer aqui. E o principal, esse projeto é para que eu leia os livros que estão na minha estante. Mesmo que eu comecei lendo um livro digital, mas tem livros na minha estante. Não tem tantos, mas tem alguns. Então, é pegar esses livros e ler. E pior, ou melhor, os 3, 4 primeiros eu vou ler são digitais. É mais fácil. Mas eu estou lendo. Eu já li um livro inteirinho sobre criança interna. Estou lendo um segundo, comecei Acolhendo Sua Criança Interior, da Stephanie Stoll. Eu li esse outro, que eu já emprestei para uma amiga minha. Quero trazer livros sobre outras filosofias, coisas que eu já estudei. Então, o principal é esse movimento de pegar o livro e retornar a ler. Porque quando eu era adolescente, não, desde criança, até o momento, um parêntese, o Maurício de Souza está fazendo 90 anos. E eu comecei a ler com as revistinhas da Mônica lá nos anos 80 para 90. Quando vinha aquele pacotinho que o plástico era grafite, e vinha ali a revistinha da Mônica, do Cebolinha, do Cascão, enfim, Chico Bento. Eu comecei a ler ali, depois na minha adolescência eu lia bastante. Eu li os livros que eram recomendados nas aulas de literatura, eu gostava de ler literatura brasileira. Machado de Assis, Clarice Lispector, os livros do para vestibular na época, eu li e eu gostava de ler. Lia bastante romance mais feminino, assim. Li os livros do Crepúsculo no celular, era um BlackBerry, a tela pequenininha. Eu li os livros do Crepúsculo ali, depois que eu assisti aos filmes ou assisti aos filmes na mesma época. Então, isso eu deixei para trás. Comecei a ler os artigos no mestrado, no doutorado, mas eu só lia trechos, não lia inteiro. Eu ia muito atrás do que eu precisava. Sim, eu li os livros, né, pro doutorado sobre Vipassana, li os livros da Arte da Vida, se eu não me engano, e também o resumo das palestras, ou caminho das palestras, não, o resumo. Enfim, são as palestras que são dadas num retiro, num curso de Vipassana de 10 dias, tem todas elas escritas. Porque também o resumo, o caminho das palestras é do Hélio Couto, é outra coisa. É outra expansão de consciência, tudo é expansão de consciência. Enfim, então esse projeto ele veio para isso. E que a gente possa juntos tirar os nossos livros das estantes e começar a ler. E fazer esses diários de leitura. Se vai ser 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, vai ser todo dia um pouco. Esse livro, Acolhendo Sua Criança Interior, os capítulos são curtinhos, então eu li um num dia, li outro no outro, li outro no outro. E quando pego um romance, li uns romances BL brasileiros, devorei. Li muito rápido, 400, 500 páginas. Porque me remete ali à minha adolescência, lendo. Então, esses universos que a leitura nos traz, que as leituras nos trazem, esses universos, eles partem da nossa vivência, partem da nossa imaginação. Tá certo que é uma história sendo contada, mas o personagem que eu vejo não é o mesmo que você vê na sua mente. Tô certo ou tô errada? Enfim.
aproveitando esse último episódio para olhar, né, para o projeto como foi, o que funcionou, o que eu faria diferente, onde eu posso melhorar nos próximos livros. Mas, sobretudo, lembrar que é mais importante começar algo do que esperar o momento perfeito. Esses episódios me fizeram voltar a abrir os livros, né, da minha estante, como eu comentei, voltar a criar essa rotina de leitura também, que comentei, e compartilhar esse processo. Que isso, por si só, para mim, fez o projeto valer a pena. Então, espero que tenha valido a pena para você também. E o próximo livro que eu vou ler é Pistis Sophia, que ele foi traduzido do texto original por Raul Branco. Então, se você escutar esse episódio e já quiser procurar o livro, começamos no próximo episódio. Então, se você acompanhou todos os episódios até aqui, parabéns para nós. Lemos um livro inteiro, ou escutamos. Se você pegou algumas partes, também agradeço a sua companhia. Se você escutou alguns minutinhos, também agradeço a sua companhia. Lembro para se inscrever no canal, curtir se você curtiu, e se não curtiu, pode descurtir também. O importante é indicar que esse vídeo está no YouTube, que esse podcast está no YouTube Music, e para que ele chegue a mais pessoas. E convidá-las a retirarem os livros da estante e começarmos a ler juntos. Alguns vão coincidir, alguns outros não. Então, como pode ser mais divertido lermos cada vez mais e expandirmos nossas consciências. E nos descobrirmos também com outras histórias. E, se possível ainda, aprendermos e integrarmos tudo isso juntos. Então, até o próximo episódio de Livros na Estante. Agora, Livros na Estante, Pistis Sophia, que é a de leitura número 21. Até mais.